E aí, primeirão, beleza? Voltei aí de novo para a gente poder continuar aquela matéria de cinemática vetorial, lembra? Então, o que acontece? Naquele momento ali anterior, na aula passada, nós falamos aí que a gente pode analisar vetorialmente as grandezas da cinemática. Então começamos falando de distância ou deslocamento vetorial, né? E de velocidade vetorial, tá? Eu só quero lembrar vocês de duas coisinhas em relação à velocidade, principalmente. Primeiramente, velocidade vetorial significa que ela tem direção, sentido e módulo. O valor da velocidade é o módulo. A direção é a reta para onde ela segue, ok? E o sentido, tendo essa reta, se ela vai para um lado ou para o outro, ok? Então a velocidade tem esses três itens, ou se você preferir, essas três características, que é um vetor, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a aceleração vetorial, que eu na aula passada tinha falado que precisava de um pouquinho mais de tempo para explicar, porque era um pouquinho mais complexo, né? Então, deixa eu apagar essas duas coisinhas aqui para a gente pegar a aceleração vetorial. Como é uma aceleração, ela representa o quê? Mudança de velocidade. Mas aí, agora, eu estou falando da velocidade vetorial. Então, ela pode representar a mudança de qualquer um desses três aspectos. Ou seja, a mudança da direção da velocidade, a mudança do sentido da velocidade e a mudança do módulo ou do valor da velocidade. Isso quer dizer que a aceleração representa a mudança em qualquer um desses três itens, dessas três características, e não só a mudança no valor. Quando nós falamos de aceleração lá no movimento uniformemente variado, nós consideramos um automóvel, um carro, uma pessoa, um avião, qualquer coisa, indo em linha reta, e aí você tinha a aceleração mudando apenas, representando apenas a mudança do valor da velocidade. Por quê? Porque como era uma reta, a direção não muda. Poderia mudar o sentido, mas a direção não mudava. Okay? Então essa análise aqui não é necessária. Então a aceleração pode representar essas mudanças todas aqui. E a mudança pode acontecer em apenas uma das características, em duas e até nas três. Ok? Show! Então aí, isso torna mais complicado? Um pouquinho, torna sim, tá? Mas também não é o fim do mundo não, tá bom? Para entender como isso acontece, deixe-me colocar aqui um exemplo. Uma substância, um objeto, um corpo, qualquer coisa, tá? Que esteja vindo aqui, está vindo agora aqui. Como eu tinha falado na aula anterior, a velocidade vetorial dele, de qualquer objeto em movimento, é na direção tangente à curva. Então aqui eu tenho a velocidade vetorial vindo aqui, e aqui eu tenho a velocidade vetorial vindo aqui. Deixa eu botar sempre um pouquinho menor aqui, pronto. Ok? Isso. Pronto, ficou um pouquinho melhor aqui. Então, o que acontece nesse caso? Houve uma mudança da velocidade, tá? Essa mudança da velocidade, ó, olha aqui a seta, tá vendo? Olha aqui. Ó, a seta é assim, é da velocidade V2. V1 seria para cá. Houve aqui, então, um menos V1. Tá vendo? Olha. Tá? Então, aqui o que acontece? Houve uma variação da velocidade. Então, essa variação da velocidade vetorial é exatamente a velocidade 2 menos a velocidade 1. Subtração vetorial, como a gente tinha falado. É essa setinha que eu estou armando aqui. Se você fizer isso, você vai ter uma aceleração vetorial. Como? A aceleração vetorial é basicamente a variação da velocidade vetorial dividida pelo tempo. Ok? Eu posso considerar isso como sendo a aceleração vetorial média, se for num período longo. Daqui para cá houve um período de tempo para calcular, para executar esse deslocamento. E aí a gente
determina então qual foi a aceleração média vetorial disso aí. Só que para eu analisar essa questão da aceleração, eu tenho que analisar também a questão de mudança de velocidade e se houve mudança nos três aqui. Por enquanto ali eu não falei nada de valor, tá? Poderia ter falado, tá? Então por essa complicação, por esse, vamos dizer assim, por esse detalhe, eu tenho que falar dos três itens ali. Se eu for determinar a aceleração que não seja média, a aceleração vetorial, deixa eu colocar aqui uma média, né? Em cada momento, ou seja, a aceleração instantânea, se eu for determinar a aceleração instantânea, eu vou ter que representar que naquele momento a velocidade está mudando em uma direção ou em outra direção. Então, nesse caso, fica mais fácil ou menos complicado eu dividir a aceleração vetorial em duas componentes, tá? Que componentes da aceleração vetorial são essas? Bem, componente significa que eu vou sempre dividir em 90 graus. Tá bom? Vou sempre dividir em 90 graus. Tá? E essa divisão em 90 graus, ela vai seguir um raciocínio simples. Que raciocínio é esse? Primeiro eu vou ter o centro da curva, que é aqui, mais ou menos. Vamos dizer que é aqui, o centro da curva. Tá? Na aceleração vetorial, eu vou ter uma componente que é paralela à velocidade e uma componente que é transversal à velocidade. O que é paralelo e o que é transversal? Paralelo significa apontar na mesma direção, no mesmo sentido, e transversal significa apontar em 90 graus. Ok? Então, a aceleração em cada ponto ali é composta por uma componente. Opa, deixa eu colocar aqui. Componente que é paralela à velocidade e por uma componente que é transversal à velocidade, em 90 graus. Tá bom? Como se chamam essas componentes? A aceleração tangencial, porque é na direção tangente à curva, e a aceleração centrípeta. Ok? E aí em cada ponto eu vou ter a aceleração instantânea dada pela soma vetorial entre essas duas. Tá? Então vamos lá. Componente. Vou botar aqui componente 1 e componente 2 aqui. Tá bom? Ok? Então, em primeiro lugar, eu vou ter aqui então a aceleração tangencial, AT. Ok? Na aceleração tangencial, o que vai me ajudar ali é a direção ao sentido, tá? Ela é paralela à velocidade. Se ela é paralela à velocidade, ela não vai ter mudança de direção e sentido. Por isso, ela não representa mudança nem na direção, nem no sentido da velocidade. Muitas vezes ela representa a direção, a mudança no sentido. Mas na maioria das vezes, ela representa mesmo a mudança no módulo da velocidade. Tá? Deixa eu botar aqui um piloto preto um pouco mais forte.
E como é que eu represento o módulo da variação da velocidade? Olha, a aceleração tangencial, então, ó, o módulo dela, né? Ou seja, o valor da aceleração sem seta. O que é isso? É a variação da velocidade dividido por tempo. A mesma formulazinha da aceleração média. A diferença é o tempo, né? Que ali o tempo é extremamente curto, tá bom? Quanto mais curto o tempo, mais instantânea ela é, tá bom? Nós temos aqui a aceleração vetorial naquele momento, naquele instante, ou seja, instantânea. Ok? Então, se eu pegar o tempo suficientemente pequeno, ele vai me dar o valor da aceleração vetorial instantânea através do valor das suas componentes. A aceleração tangencial e a segunda, que é a aceleração centrípeta. Primeiramente, existem várias formas de eu dizer a mesma coisa. Transversal, ortogonal, perpendicular, normal. São 4 formas de eu dizer que o ângulo entre ela e outra coisa é de 90 graus. Tá? No livro de vocês fala normal, então por isso eu vou usar esse termo. Mas é transversal, é perpendicular, significam a mesma coisa. Tá bom? Então aqui ela é normal, ou seja, deixa eu colocar aqui, né? Transversal. A direção da velocidade. Ok? 90 graus com ela. Tá bom? A outra coisa, se ela está em 90 graus, ela não representa mais a variação do número, a variação do valor. Ela representa a variação da direção no sentido do vetor velocidade. Ok? E aí, como é que eu faço para calcular? Muito bem. Essa é diferenciada para caramba. A aceleração centrípeta, o módulo dela, que é a mesma representação sem seta, tá vendo? Você tem o valor da velocidade? Pega o valor da velocidade. Eleva ao quadrado. E aí a curva ali, ó, olha o centro da curva. Tá vendo? Centro. O centro da curva, até qualquer ponto da curva, tem uma distância que é chamada de raio da curva. Esse raio da curva entra aqui. Tá? Então, para eu calcular a aceleração centrípeta, deixa eu até colocar aqui de maneira um pouco mais clara, para você ver que é elevado ao quadrado, não multiplicado por 2. V ao quadrado. Isso. Tá? É bem diferente daquela forma de calcular a aceleração tangencial, né? Bem diferente mesmo. Tá bom? Então, cada um deles tem uma forma de calcular, cada um deles representa a mudança de um item ou de uma característica da velocidade. Tangencial representa a mudança do valor da velocidade e centrípeta representa a mudança da direção da velocidade. Tá? Representa, não é ela que causa, ela representa essa variação. O que causa a mudança da velocidade, nós vamos ver em capítulos posteriores, tá bom? Um pouco mais adiante. Mas se liga na parada aqui, tá bom? Então, esses dois aqui são componentes da aceleração. Um componente
paralela à velocidade e um componente transversal ou normal à velocidade. Tá bom? E como é que eu vou conseguir determinar qual é a aceleração vetorial? É o que eu vou fazer agora aqui no quadro. Então eu vou apagar aqui rapidinho para continuar, tá bom? Então apagando. Ok, então voltando aqui. Vamos fazer só uma análise, sem entrar na matemática agora, tá bom? Da aceleração vetorial ali, para você entender como é que eu determino a aceleração vetorial tendo seus dois componentes. Então aqui eu peguei um exemplo de um objeto que está em movimento uniformemente variado. O que é isso? Aceleração constante. Ou seja, a velocidade dele está aumentando porque a aceleração é positiva. Então aqui eu posso identificar isso através do vetor velocidade. Ó, aqui, por exemplo, tem o vetor velocidade aqui. Aqui o vetor velocidade é para cá. E aqui o vetor velocidade é para cá. Bom, vamos supor que o vetor velocidade indique que haja aumento dessa velocidade constante, né? Constantemente aumentando, tá bom? Então aqui eu vou ter, como eu havia falado, duas acelerações diferentes, porque aqui há a mudança de valor de velocidade e também a mudança da direção da velocidade. A direção da velocidade muda porque alguma coisa vai mudar. O que representa essa mudança é a aceleração centrípeta. Ela é mais fácil de determinar. Por quê? Porque ela vai na direção do centro da curva. Então aqui, por exemplo, daqui para cá tem aqui, essa é a aceleração centrípeta. Ó, viu? Daqui para o centro tem essa linha, essa é a aceleração centrípeta. Daqui para cá tem essa linha, então essa é a aceleração centrípeta. Ok? Beleza. Tá vendo? Ela é mais fácil de desenhar. Tá bom? Porque é só você desenhar na direção do centro da curva. Já a aceleração tangencial, eu acabei de falar que ela está em 90 graus. Acontece que em 90 graus, em todos os três casos aqui, vai dar exatamente na direção da velocidade. A aceleração centrípeta é paralela à velocidade. Então aqui, vou colocar em azul aqui, tá bom? Vou ter aqui então uma aceleração tangencial, aqui uma aceleração tangencial, e aqui eu vou ter, deixa eu desenhar para cá, uma aceleração tangencial. Então, nos três pontos que eu vou chamar aqui de ponto 1, ponto 2 e ponto 3, eu vou ter as duas componentes de aceleração. Tendo as duas componentes, se eu tiver os números delas e tiver as direções de sentido delas, como eu calculo ou como eu determino a direção, sentido e módulo da aceleração vetorial, que é o tema dessa aula. Como esses caras são componentes da aceleração tangencial, então eu vou ter, né, a seguinte solução, né, para a direção e sentido da aceleração A, que é o nosso tema hoje, tá vendo? É simplesmente fazer uma soma vetorial. A aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Isso vai me dar a direção, o sentido da aceleração instantânea, vetorial em qualquer ponto. Em qualquer ponto. Tá certo? Agora, se eu estou preocupado com módulo de A, como que eu faço isso? Percebendo que os três ali, ó, dá uma soma vetorial. Então, se eu fechar aqui, ó, a soma vetorial, eu vou ter aqui em vermelho a direção da aceleração instantânea. Aqui, deixa eu botar aqui, né? De maneira que pareça ser direto. Aqui. Viu? Eu vou ter em qualquer ponto um triângulo retângulo. Olha esse ponto 3 aqui. Ó. Eu vou ter assim a aceleração centrípeta. Tá? Eu vou ter aqui
a aceleração tangencial. E aí eu vou ter assim, ó, a aceleração vetorial instantânea naquele ponto. É um triângulo retângulo. E como é que eu calculo a hipotenusa de um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Então o módulo de A vai ser A ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais AT ao quadrado. Se eu eliminar o quadrado aqui, ó, eu tenho que aplicar aqui desse lado raiz quadrada. Ok? Aí você escolhe a melhor forma de representação, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, para identificar exatamente, mais rapidamente, o Teorema de Pitágoras, que é o que nos permite determinar o valor ali, tá bom? Lembrando sempre, a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial são medidas em metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, se as velocidades, raios, essas coisas, tiverem em quilômetros ou horas, tem que converter tudo antes de fazer o cálculo. Tá? Seja ele cálculo da aceleração centrípeta, da aceleração tangencial e até, que eu não tratei aqui agora, né, da aceleração média. Tá bom? Valeu, pessoal? Então eu vou ficar por aqui hoje. Era essa parte da aceleração que eu queria falar, que faltou a gente complementar. E na próxima aula, então, a gente fala sobre a questão dos cálculos, dos exercícios. Eu vou dar alguns exemplos disso aí. Nem sempre vão ser questões de resolução de cálculo. Algumas vezes nós teremos resoluções de questões teóricas também. Tá bom? E aí eu passo alguns exercícios para você, resolva aqui. E aí da apostila de vocês eu passo mais alguns para que você possa treinar. Dessa vez eu prometo que eu os corrigirei. Tá bom? Valeu, galera! Então falou. Uma boa semana para vocês. E até a nossa próxima aula. Falou? Valeu!